Bem, na semana passada nós conversamos sobre burnout, exaustão, esgotamento, você pode dar o nome que você quiser. Aquele momento da vida quando você está pensando em desistir de tudo, você não aguenta mais. Sabe aquele período da vida que você não aguenta mais nada, você está cansado? E eu disse que, em alguns casos, quando a gente está flertando com um burnout, com uma depressão, com esgotamento, nós temos que ter a maturidade de entender que a solução para alguns problemas relacionados a tudo isso passa por um tratamento mais abrangente, que envolve, como eu falei para vocês, acompanhamento clínico, recursos medicamentosos e mentoria espiritual, aconselhamento bíblico, cuidado pastoral. Eu também afirmei para vocês que há vários gatilhos para que alguém entre num processo de burnout, para que alguém tenha o seu tanque esvaziado. Há vários gatilhos. Eu citei apenas um na semana passada, um fator que leva pessoas no século 21 a vivenciarem essa experiência de verem a sua alma infartando. E eu tirei essa expressão exatamente do livro do filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, quando ele escreve sobre a sociedade do cansaço. Ele usa essa expressão infarto da alma. Às vezes a nossa alma está infartando. E é interessante que para ele a sociedade do cansaço é a sociedade do desempenho, onde você precisa acreditar que você é capaz de fazer tudo. Isso está bem, talvez, aí sedimentado por essa geração de coachings, que eu não tenho nada contra alguns, outros eu já tenho várias ressalvas, mas o que muitos coachings fazem é exatamente fazê-lo ou fazê-la acreditar que você pode tudo. E esse negócio de achar que eu posso tudo, que eu sou capaz de tudo, que eu tenho que ser multitarefa, isso acaba com a gente. Isso leva e conduz à exaustão. E assim, nessa corrida por crescimento e projeção a qualquer custo, muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas não entendem os seus limites. Muitas pessoas vão adoecendo paulatinamente sem se darem conta de que estão morrendo, emocional e espiritualmente. Então isso acontece muito. E infelizmente algumas percebem esse infarto da alma tarde demais, como foi o caso do Wayne Cordeiro, um pastor renomado nos Estados Unidos, que escreveu esse livro a partir da experiência de caminhar com o que ele chama de prima maligna da depressão, que é o burnout. E antes de uma grande conferência na Califórnia sobre liderança, como era de costume, o Wayne Cordeiro foi correr, se exercitar. E de repente o Wayne Cordeiro se viu nas ruas ali, onde ele estava, chorando copiosamente, sentado no meio-fio e se perguntando: o que está acontecendo comigo? Porque às vezes o esgotamento, a depressão, a tristeza batem dessa forma. Nem batem, eles arrombam a porta do seu coração e simplesmente se instalam na sua vida sem a sua permissão e sem aviso prévio. Então nós precisamos tratar o nosso tanque vazio. E o conselho dele é extremamente importante para nós. Extremamente importante. Porque ele diz assim: a única maneira de você terminar forte é parando para reabastecer o seu sistema. Caso contrário, se prepare para um acidente. Caso contrário, se prepare para um acidente. Eu falei para vocês, quando o nosso tanque está vazio, quando acaba, quando a nossa energia se esgota, na melhor das hipóteses, nessa pane seca, você vai parar, você vai colapsar, você não vai aguentar mais. Na pior das hipóteses, essa pane seca vai causar na sua vida, ou na vida de quem você ama, um grande acidente. Então você tem que reabastecer. Como? Como? De que forma? Então hoje a gente vai olhar para o mesmo texto, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e ver o que Deus fez na vida de Elias para reabastecê-lo. Não é a única maneira desse reabastecimento acontecer,
mas eu acredito que aqui há um caminho muito bom que a Bíblia estabelece para nós sermos curados desse infarto que às vezes atinge a nossa alma. O texto diz assim: Elias, não está aparecendo esse slide, mas eu vou ler. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Veja, 1 Reis 18 se passa no Monte Carmelo, naquele evento hollywoodiano, quando Deus manda fogo do céu e se manifesta como Senhor de Israel, como o único Deus. No final do capítulo 18, preste atenção, Elias vai para Jezreel, que era uma cidade bem próxima ali do Monte Carmelo. No texto que eu li aqui, no começo do capítulo 19, Elias já está onde? Em Berseba. Então percebam a trajetória de Elias: Monte Carmelo, Jezreel e Berseba. Só nessa brincadeira aí, Elias pode ter andado aproximadamente 200 quilômetros, cerca de 6 dias de caminhada ininterruptamente. É muita coisa. Depois mais um dia andando pelo deserto. O que está acontecendo aqui? Elias está drenado fisicamente, ele está cansado, ele está esgotado. E é nesse contexto de cansaço físico, de esgotamento, que ele deseja a morte. Isso é importante para nós, porque a nossa tendência é ter uma visão do ser humano dicotomizada, separada, segmentada, que tem mais a ver com filosofia grega do que com uma visão antropológica bíblica. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano, na perspectiva bíblica, é um ser integrado, é um ser indivisível. O que isso significa? Isso significa que o estado do meu corpo afeta as minhas emoções, que as minhas emoções atingem diretamente o meu estado físico, até o meu relacionamento com Deus, a minha espiritualidade, me afeta por completo. Um exemplo, Salmo 32, quando Davi está em pecado e ele se cala diante do seu pecado, ele diz assim: enquanto eu me calei, exatamente, os meus ossos envelheceram, eu senti dor física, eu senti um cansaço enorme no meu corpo, porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim. Ou seja, o ser humano é um ser integrado, indivisível, e o que acontece na nossa área espiritual afeta a nossa área emocional, afeta a nossa área física. Quando nós estamos cansados fisicamente, isso afeta o nosso corpo, isso afeta as nossas emoções, isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Um famoso técnico da NFL, dos Green Bays, o Vince Lombardi, que é um grande campeão da NFL, ele diz o seguinte, certa vez, para a sua equipe: o cansaço faz de todos nós covardes. Quando você está cansado fisicamente, você não consegue lidar com a vida de maneira equilibrada, de maneira madura. Você cede diante das pressões da vida. Por quê? Porque você está cansado. Eu terminei a mensagem da semana passada dizendo assim, que Elias, nesse período de esgotamento, ele faz a opção pelo deserto da solidão, ele vai para o deserto. A boa notícia é que Deus sabe que Elias está fugindo por causa das suas crises, por causa do seu medo, por causa do seu esgotamento. E o que Deus faz? Deus vai atrás de Elias, porque o amor de Deus é incansável. E Ele vai atrás de nós. Agora, por que Ele vai atrás de Elias? E aqui a gente começa a entender o que Deus pode fazer na nossa vida quando a gente não está bem. Primeiro, Ele vai até Elias para cuidar dele. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Eu acho bonito porque Elias está mal, Elias está vivendo uma série de crises, até crise de fé. Mas quando Deus fala com Elias através do seu anjo, Deus não dá uma bronca em Elias.
Deus não diz que Elias estava com frescura. Deus não repreende Elias. Deus não coloca Elias diante de si e dá um grande sermão em Elias. Deus é sensível às crises de Elias. Deus é sensível à dor de Elias, assim como Deus é sensível à minha dor e à sua dor. Ele é sensível. E Deus envia um anjo. Deus envia um anjo para cuidar de Elias. No passado ele mandou aves, pássaros, para alimentarem Elias. Agora, nesse momento de crise profunda, Deus envia um anjo. E o que o anjo faz? Veja a sensibilidade, a delicadeza do anjo. Um anjo do Senhor voltou e fez o quê? E tocou em Elias. Eu acho que se eu fosse o anjo, ia chegar assim para Elias, dar umas bicudas em Elias. Acorda aí, rapaz, você está vivendo esse negócio. Você não viu que Deus já fez tudo isso com a sua vida? Você está aqui agora, deitado, esgotado, cansado, triste. Olha o Deus que você tem. Acorda aí, rapaz, levanta. Mas Deus não é esse pai, às vezes, de adolescente que está bravo com o filho, porque o filho está deitado o dia inteiro na cama, lá no celular. Acorda aí, rapaz, levanta dessa cama, vai fazer alguma coisa. Deus é um pai espetacular. Que bom que Deus é diferente de mim e diferente de vocês. Ele apenas toca Elias. E o que Deus faz? Deus prepara um café da manhã delicioso, com pão fresquinho, pão assado aqui é pão quentinho, e água fresca, e diz para Elias: Elias, come, e depois ele deixa Elias dormir mais um pouquinho. Quando a vida está difícil, pessoal, grava isso no coração, vamos parar de espiritualizar algumas coisas. Toda vez que eu ouço alguém aconselhando uma pessoa que está vivendo um estágio de depressão, síndrome do pânico, burnout, geralmente líderes religiosos, sempre apelam para o lado da leitura da Bíblia e da oração, como se oração e leitura da Bíblia fossem resolver todos os problemas daquela pessoa. Eu não estou dizendo que isso não é importante, é extremamente importante, é o que nós estamos fazendo aqui, olhando para o tratamento de um esgotamento da alma, de um infarto da alma, a partir de uma perspectiva bíblica. Mas veja, o que Deus fez com Elias? Deus mandou Elias ler novamente toda a Bíblia? Deus mandou Elias orar 2, 3 horas para sair daquele processo depressivo no qual ele estava? Não! Porque uma das coisas mais espirituais que nós podemos fazer quando estamos esgotados é comer bem e dormir. Isso também é espiritual, extremamente espiritual. Então você está cansado, você está esgotado, Deus está dizendo para você: ore, leia a Bíblia, vá à igreja, faça o que você tiver que fazer para nutrir a sua vida espiritual, mas não se esqueça que dormir e descansar também é espiritual. Tem gente que tem dificuldade de desligar porque acredita que o crescimento na vida profissional, acadêmica, financeira, só depende de trabalho árduo. Falácia. Já está provado que não. Está provado que não. Que papo é esse? Tempo é dinheiro, então eu não posso descansar, eu não posso fechar os olhos, eu tenho que trabalhar redobradamente, senão não vou crescer. Não, eu participei de uma conferência de liderança em que um dos autores desse livro falou. E a princípio, quando ele terminou, a palestra dele apontou para esse livro, geralmente os palestrantes fazem isso, né? Era lançamento do livro, eu fiquei com 2 pés atrás, porque eu sou muito suspeito com todo tipo de material que serve como uma receita pronta para sucesso. Tenho muita dificuldade com isso. E segunda coisa, eu tô falando aqui sobre cuidado do corpo, descanso, comer bem, dormir bem, e aí vem um livro tratando do tema Peak Performance, alto desempenho. Parece que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, vai na direção oposta do que nós estamos defendendo aqui. Mas espera aí, para minha surpresa, o livro tem uma tese muito interessante sobre crescimento saudável ou desenvolvimento sustentável. É a grande tese do livro, é o que há hoje de mais assim moderno na questão do crescimento, na questão do desempenho, na questão da performance. E veja a tese do livro.
ele diz assim, que todo desenvolvimento sustentável, todo crescimento verdadeiro, em que área for, todo crescimento real, é a soma de duas coisas. Primeira, trabalho árduo, trabalho duro. Segundo, o quê? Descanso. Deus quer que você descanse. Caso contrário, Ele não teria estipulado um dia em 7 para você descansar. Ele estipulou. Descansar é um mandamento, não é uma opção. Não é uma escolha que você tem. É tão importante quanto adorar apenas a Deus. É tão importante quanto honrar pai e mãe. É tão importante quanto qualquer outro mandamento. O sábado, o dia do descanso, é um mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Êxodo capítulo 20, versículos 8 até o 11. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Ou seja, trabalhe intensamente em 6. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Descansar na hora de trabalhar é um pecado que a Bíblia chama de preguiça. Então, a gente não pode. Temos que trabalhar 6 dias na semana. Não é fingir que está trabalhando, é trabalhar mesmo. Agora, trabalhar na hora de descansar também é um pecado grave. Hoje, nessa sociedade do desempenho, é até chique chegar numa entrevista de emprego e falar assim para o entrevistador: qual é o seu ponto fraco? Aí tem 2. Primeiro, eu sou muito perfeccionista. Papo furado. Sou muito perfeccionista. Segundo, eu sou um workaholic. Sou viciado em trabalho. Não é chique, não. Ser um workaholic, na cultura contemporânea, é chique. Mas, biblicamente falando, não é chique, é pecado. Como todo vício. Eu falei que descansar é tão espiritual quanto orar e ler a Bíblia, porque o descanso é uma declaração de fé. Quando eu estou descansando e eu paro o meu trabalho, eu estou dizendo que a minha vida depende não da força do meu braço, não do meu trabalho, depende do Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela a edificam. Simples assim. Descansar é um ato de fé. Dormir é um ato de fé. O salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, eu sei que eu estou seguro em Ti. Ou seja, eu fecho os meus olhos em cima da minha cama e durmo um sono tranquilo, porque eu sei que Deus me guarda. Dormir é uma declaração de fé, é um ato de fidelidade diante do Deus que nos guarda. Deus cuidou de Elias, mas Elias teve que dormir e teve que comer. Ele entendeu os seus limites, e você tem que entender os seus limites. Quais são os seus limites? Eu preciso entender os meus limites. Quais são os meus limites? Eu acho que uma coisa fundamental que nós precisamos entender, fundamental assim, a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, definitivamente não é. Portanto, o que vai fazer toda a diferença para você cruzar a linha de chegada nessa maratona chamada vida, não é o quão rápido você corre ou o quão veloz você é. Porque se você, numa maratona, colocar velocidade máxima o tempo todo, o seu corpo vai colapsar, você não vai aguentar. Porque a maratona não é feita para você correr o mais rápido possível o tempo todo. Para que você cruze a linha de chegada numa maratona, você precisa entender os seus limites. Você precisa dosar a sua velocidade. Você precisa saber o momento de acelerar e o momento de segurar. É isso, você precisa administrar bem o seu ritmo, esse é o ponto. E a vida é assim, a vida é uma maratona. E para a gente chegar no final, bem dessa maratona, é imprescindível compreender o nosso ritmo, acelerar e diminuir, trabalhar e descansar. Então ele se levantou e comeu e bebeu,
fortalecido com aquela comida, versículo 8, se você está com a sua Bíblia aí, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. O Horebe aqui é o Monte Sinai, muitos dizem que é sinônimo. Foram 40 dias e 40 noites para chegar no lugar em que Deus se revelou aos hebreus vários anos antes, de forma exponencial. É um lugar emblemático, concordam comigo? Para todo israelita, pensar no Monte Horebe ou no Monte Sinai era algo espetacular, porque foi ali que o Senhor deu os 10 mandamentos para Israel. E o que Elias faz ali? O que ele faz? Elias entrou numa caverna e passou a noite. Ou seja, ele parece ainda vencido pelo cansaço, pelo desânimo, pelo esgotamento. Então chegou o momento, e às vezes chega o momento também, eu falei que Deus foi sensível à dor de Elias, não foi? Mandou um anjo tocá-lo. E assim a gente faz com as pessoas também, tem que ter sensibilidade, tem que ter cuidado. Elas estão frágeis, elas estão doentes, elas estão precisando de apoio, mas chega uma hora que no nosso relacionamento com Deus a gente precisa estar ciente disso, e até no nosso relacionamento com pessoas que estão sofrendo, tem que mudar do modo conforto para o modo confronto. Tem jeito, foi o que Deus fez aqui. O texto diz: e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Versículos 9 e 10, ele repete a mesma coisa no 13 e no 14. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Por que Deus está perguntando para Elias isso? A gente não crê que Deus sabe de tudo? Mas Deus tem um jeito de tratar o nosso coração que envolve algumas perguntas retóricas. Vocês se lembram lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, Adão se escondeu, o que Deus faz? Ele vai procurar: Adão, onde você está? Claro que Deus sabia onde Adão estava, mas é uma pergunta retórica, serve mais para Adão, serve mais para Elias e para nós do que para Deus. O que Deus está fazendo é levando Elias à consciência da raiz do problema, do coração do problema, e o coração do problema é o problema do coração de Elias. Porque, pense aí, Elias parece que teve um lapso de memória sobre quem Deus é, como nós temos também. Ele até chama Deus de Deus dos exércitos, ele enche a boca: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Parece que depois Deus se torna vítima da situação. Olha o que estão fazendo com os teus profetas, olha o que estão fazendo com os teus altares, olha o que estão fazendo com o Senhor. Espera aí, que Deus impotente é esse, Elias? Que Deus vulnerável é esse? Será que é o mesmo Deus que se revelou aos hebreus lá no Monte Sinai, depois de ter arrancado o povo de Israel do cativeiro egípcio e subjugado o império de Faraó? É o mesmo Deus? É o mesmo Deus que o alimentou no deserto através de aves? É o mesmo Deus que multiplicou o azeite e a farinha da viúva? É o mesmo Deus que ressuscitou o filho dela? É o mesmo Deus que mandou fogo do céu? Parece que não. E nós também, em alguns períodos da vida, vivemos e fazemos opções como se Deus não fosse esse Deus todo-poderoso. Mas Deus é tão bom e tão paciente com Elias que ele vai se manifestar a Elias de novo. Novamente, depois de tudo que Deus já fez. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Aí Deus se manifesta por meio de um vento forte, depois através de um terremoto, depois através do fogo. Algo bem semelhante ao que Deus fez lá no Monte Sinai, quando ele entregou as tábuas da lei para os hebreus. Muito semelhante. Ou seja, Deus está reforçando que aquele Deus que tirou os hebreus do Egito continua sendo o Deus de Elias, com o mesmo poder, com a mesma pujança, com a mesma força, com a mesma intensidade. O poder de Deus é avassalador. Deus está dizendo isso para Elias. Ele já sabia, mas precisou ser lembrado, como eu e você. A gente tem que lembrar todos os dias quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer, porque nós nos esquecemos.
Ou pelo menos nos lembramos que Ele é o Deus dos exércitos, mas tomamos decisões na vida como se Ele não fosse. Entramos em algumas cavernas como se Ele não fosse. E a gente tem que ser relembrado disso. Aí você diz assim para mim, tá bom, ok, mas Deus nunca se manifestou assim para mim. No dia que Ele se manifestar com vento forte, se bem que ultimamente teve aqui, né? Um dia que Ele se manifestar com terremoto, com fogo do céu, aí eu vou entender melhor quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. Ele nunca se manifestou assim para mim, para vocês já? Para mim, individualmente. Vem cá, Juliano, sai aqui que eu vou te mostrar agora o meu poder. Nunca. Mas tem um detalhe do texto que é muito interessante. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus não falou com Elias por meio do terremoto, Deus não falou com Elias através do fogo, Deus falou com Elias por meio do quê? De uma brisa suave. Eu fico pensando aqui na gente, porque às vezes nós queremos ver da parte de Deus coisas espetaculares acontecendo, e o problema de ficar focado nas coisas espetaculares que Deus pode fazer, é que nós perdemos a oportunidade de ver Deus se movendo na nossa história, na brisa suave. Deus está se manifestando a nós, todos os dias, por meio dessa brisa suave da rotina, não com coisas espetaculares, mas através de detalhes, de coisas simples, pequenas, cotidianas, rotineiras. É no café da manhã que Deus se manifesta, todos os dias. É no abraço do filho que Deus se manifesta todos os dias. É no carinho da mãe que Deus se manifesta todos os dias. É na ida ao trabalho, diariamente, que Deus se manifesta todos os dias. É no entrar e sair de casa, no sair e no entrar em casa, que Deus se manifesta todos os dias. É na família, ao redor da mesa, que Deus se manifesta todos os dias. A gente precisa parar de olhar a rotina como algo massacrante e começar a enxergar a rotina da vida como uma bênção de Deus. E a gente só começa a perceber o quanto a rotina é uma bênção quando a nossa rotina é quebrada por alguma coisa. Eu coloquei um holter aí, fiquei 7 dias com essa coisa horrível no corpo. Eu ia passar por um lugar, o cabo batia no encaixe lá do armário da cozinha, eu ia deitava em cima do aparelho, era um negócio horrível. E aí eu fiquei lembrando, cada noite, cada manhã, como era bom não ter esse negócio colado no corpo, uma coisa tão básica, tão simples. A gente só percebe a beleza da rotina quando a nossa rotina se quebra por alguma coisa ruim. A rotina é uma bênção de Deus, porque Deus se manifesta com a sua brisa suave nas coisas mais simples da vida. Eu nunca vi fogo do céu, eu nunca vi Deus me chamando e fazendo meu chão tremer, eu nunca vi o céu se fendendo e uma voz de Deus dizendo: Juliano, eu estou aqui, eu amo você. Não, eu nunca vi isso, e talvez você nunca tenha experimentado essas manifestações extraordinárias e espetaculares da parte de Deus, mas eu sei e eu sinto todos os dias a brisa suave de Deus soprando na minha vida e na vida da minha família, e isso é suficiente para eu saber quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. Versículos 9 e 11, a pergunta que fica: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Por que você está esgotado? Por que você está cansado? Por que você está com medo? O que está acontecendo com você? E a pergunta que Deus faz para a gente também. Essa pergunta não é só para Elias não, está no texto, porque Deus está perguntando isso para nós. Quando a gente vai para os desertos da vida, entra nas cavernas da vida, vivenciando as nossas crises, Deus respeita o nosso momento. Nós podemos usar a caverna como um lugar de passagem. Deus é sensível às nossas idas para as nossas cavernas, mas Deus não quer e Deus não vai admitir que eu e você
escolhemos a caverna como a nossa morada, Deus não vai permitir. Quando Deus questiona Elias, o que você está fazendo aí? Elias está sendo convidado para sair da caverna, assim como Deus está convidando todos nós, e talvez você que nos acompanha aí pela internet, pelo Instagram, ou você que vai ter contato com essa mensagem em algum momento do seu dia, em algum momento da sua vida, Deus está convidando você para sair da sua caverna. Ele respeita o fato de você estar aí, Ele é sensível à sua dor, Ele deixa você entrar, mas Ele não quer que você escolha a caverna como seu lugar. Ele quer que você chore e Ele recolhe as suas lágrimas, mas Deus não vai permitir, porque Ele ama você, que você passe a sua vida se alimentando de lágrimas dentro da sua caverna. Você precisa se mover para fora dela, porque Deus está te chamando. Saia da caverna. Eu sei que jogar a toalha parece ser a melhor opção, às vezes, eu reconheço, já tive vontade também, mas eu não tenho direito de jogar a toalha, porque Deus ainda não terminou a obra dele na minha vida, nem na sua vida, nem na vida de Elias. É o que ele está dizendo. Elias, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Vai, eu quero que você faça o que eu pedi para você. Você tomou decisões na vida baseado naquilo que você queria, mas eu quero que você faça o que eu quero. Nem sempre é confortável fazer o que Deus quer. Nem sempre é fácil. Às vezes a gente vai perder a admiração das pessoas, vai perder a amizade, é difícil, não é fácil. Jesus nunca escondeu isso de ninguém, nunca. Jesus nunca falou que seguir a vontade de Deus seria uma atividade tranquila. Ele falou que segui-la é semelhante a pegar uma cruz e caminhar em direção à morte. Ele falou que a nossa missão no mundo é como uma ovelha indo para o meio de lobos. Ele nunca escondeu o jogo dos seus discípulos. A salvação é de graça, mas o discipulado tem um custo, e o custo do discipulado é alto. Não é fácil não, é difícil, mas fazer a vontade de Deus sempre é a melhor escolha, sempre, porque Deus está querendo renovar a gente, à medida que nós fazemos a vontade dEle. E, claro que essa renovação passa por alguns trabalhos de Deus em nós. Então, como um médico habilidoso, ele precisa às vezes passar o bisturi para tirar o mal de dentro da gente, para curar a gente, para renovar a gente. É um processo doloroso. Olha só, Elias, falei para vocês que ele estava em Berseba, né? Aí Deus manda Elias ali para o Monte Sinai. Depois, Deus manda Elias lá para o deserto de Damasco. Pessoal, são 700 quilômetros a pé. E a estrada não era boa, não. Tinha trem, não tinha avião, não tinha carro. Tinha até lá uns camelos, mas Elias, pelo jeito aqui, é a pé. Foi camelando mesmo, sem camelo, longe. Porque Deus estava tratando o coração dele. Quando Deus mandou os hebreus para o deserto do Sinai, ficarem andando em círculos 40 anos, Deus estava tratando o coração do povo. Quando Deus permitiu que um espinho na carne fosse colocado na vida do apóstolo Paulo, Deus estava tratando o coração de Paulo. Então, quando Deus faz essas coisas com a gente, Ele não está fazendo porque Ele não gosta da gente, Ele está fazendo porque Ele ama a gente e sabe que algumas coisas sairão de nós por meio de processos dolorosos. É o que Ele está fazendo aqui. Mas cura, mas restaura. Ele está querendo transformar você e renovar você. Você não pode entender algumas vontades de Deus. Por que Deus está fechando essa porta? Por que Deus está abrindo essa porta? Por que Deus está me dirigindo para esse caminho? Por que Deus não fez aquilo que eu gostaria? Deus é Deus. Você não precisa entender, você só precisa confiar que esse Deus Todo-Poderoso, que dirige os seus passos, que fecha portas, que abre portas, Ele ama você. E no final, um dia, tudo vai fazer sentido. Coisas que não fazem sentido agora, um dia farão. Você acha que fez sentido para Elias? Está lá em Berseba. E descer para o Monte Sinai, e depois subir para Damasco. Eu não entendi nada. Falei, Deus, por que você não me chamou ali de Berseba? Pelo menos era metade do caminho. Mas é o jeito de Deus agir. E um dia a gente vai entender esse negócio. Calma. A obra não está completa, está em construção. Está em construção. Um dia ela vai estar acabada e você vai conseguir compreender absolutamente cada detalhe do que Deus fez na sua vida. Vai chegando ao fim. Versículos 15 e 16, o texto diz: chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Está claro aqui, Elias, você pode ter desistido da sua vida, você pode ter enterrado os seus sonhos, mas eu não desisti,
de cumprir os meus planos na sua vida. Então não enterra. Deus não enterra. Enquanto o nosso coração está batendo, Deus não enterra nada. Deus planta. Deus planta as promessas dele e um dia essas promessas vão crescer na sua vida. Bom, eu vou chamar o grupo que vem à frente aqui para encerrarmos. E confie. Se você está num momento difícil, um momento ruim, você está esgotado, você está em burnout, você está depressivo, cuide da sua vida, cuide da sua saúde. Em muitos casos, procure assistência médica. Às vezes é necessário reposição aí através de medicamentos. Cuide da sua vida espiritual também. Mas faça o seguinte, saia da caverna. Saia da caverna. Se você está dentro da caverna, às vezes você não está longe das pessoas, mas você fechou o seu coração, você não quer compartilhar sua dor com ninguém, você está vivenciando ali um momento muito difícil, você tem todo o direito, você deve fazer isso, você tem que lamentar. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar para você: Juliano, está na hora de sair da caverna. Chega. Porque você pode ter tido todas as suas expectativas frustradas, mas eu ainda tenho planos para você. Se está batendo no peito aí o coração, se você consegue encher os seus pulmões com ar, se há vida em você, é porque Deus não terminou a obra dele na sua vida e através da sua vida. Por isso que ele falou: Elias, volta. Você pode ter falado assim: eu não aguento mais, eu quero desistir. Mas eu não desistir de realizar o meu plano na sua vida. E sabe que você pode sair da caverna? Porque um dia Jesus saiu da dele. Ele foi colocado numa sepultura e ele saiu daquele lugar. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E Jesus é tão real quanto o ar que nós respiramos. Tão real quanto o ar que nós respiramos. Se você está esgotado porque você está com medo, lembre-se que o Jesus ressurreto, todo-poderoso Deus, o mesmo que agiu lá no Monte Sinai, Ele cuida de você. Se você está cansado porque você está tentando controlar tudo na sua vida e você não consegue, não se esqueça que o Jesus Todo-Poderoso, que saiu da caverna dele após o 3º dia, Ele guarda você, Ele tem cuidado de você. Se você está esgotada porque você está tentando trabalhar e fazer para ser admirada pelas pessoas, não se esqueça que o Jesus que saiu da caverna, que venceu a morte, Ele ama você, apesar do seu desempenho.